Parece que recentemente chegamos a 100 mil inscritos no canal. Sem me alongar, eu tô muito feliz com essa marca e em tão pouco tempo, e eu agradeço de verdade a cada um que tá inscrito e que ajudou a gente a chegar nesse número. Para deixar registrado essa marca, eu fiz um post na aba da comunidade querendo saber se vocês tinham perguntas para que eu pudesse responder em vídeo. Bom, então vamos lá. Primeira pergunta. Como é o seu processo criativo? Quais são as etapas até você publicar um vídeo? Eu geralmente tento seguir algumas etapas que eu sinto que me ajudam a estruturar melhor um vídeo do começo ao fim. Depende muito do tipo de vídeo, mas na maioria das vezes começa com uma leitura e uma pesquisa sobre o assunto. Eu também gosto de listar alguns livros, artigos ou posts ou qualquer outra coisa que possa agregar. E como eu faço vídeo de coisas que me interessam, eu geralmente já li sobre aquele assunto ou eu já pensei muito a respeito. Tipo, muito mesmo. Até mais do que devia. Depois, em um documento em branco, eu vou jogando tudo o que eu gostaria de falar sobre o tema. Aonde eu quero chegar, quais pontos eu acho importante citar, os estudos, livros, artigos que eu comentei, algumas notas também para não esquecer, como se fosse um brain dump daquele tema. A partir daí, já com as ideias escritas, com tudo que eu quero falar sobre, eu começo a organizar essas ideias. Eu tento conectá-las, ver o que deve sair, o que deve ficar, talvez algumas possíveis coisas para adicionar, qual coisa deve ficar lá no começo, o que deve ficar no meio, no desenvolvimento daquele tema e também o que tem que ficar lá no fim, para que, se você olhar num contexto geral, aquilo faça sentido. Como se a gente estivesse construindo um esqueleto daquele roteiro. Depois é a parte do roteiro em si. Agora que eu tenho esse esqueleto de como eu quero começar, de como eu quero desenvolver e terminar, eu começo a escrever o roteiro. Como que eu devo falar, quais palavras eu devo usar, quais exemplos, expressões. Basicamente eu tento estruturar cada ideia da forma mais didática possível, sempre pensando qual a melhor maneira e a mais fácil de alguém entender o que eu tô tentando falar, apesar de nem sempre dar certo. Por último, eu reviso o roteiro, procuro por problemas, inconsistências, erros, qualquer coisa que eu ache que dê pra melhorar. Porém, nesse ponto eu sempre tento ter um pouco de atenção comigo mesmo. Não importa quantas vezes você revise um roteiro, você sempre vai encontrar algo que poderia ser escrito de uma forma diferente, ou uma ideia que poderia ser apresentada de outra maneira. E se eu não tenho uma atenção redobrada comigo mesmo, eu acabo perdendo muito tempo nessa parte. Às vezes é bom, às vezes não. É mais uma tentativa constante de encontrar um meio termo. Nem pouco, nem demais. O roteiro é com certeza a parte mais complicada e demorada do processo. Depois disso, apesar de também ser muito trabalhoso, acaba rolando um pouco mais rápido. São partes mais estruturais do vídeo, como edição, que envolve procura de imagens, animação, narração, efeitos sonoros, até a música de fundo. E assim como no roteiro, eu tenho que ter uma atenção redobrada para não demorar muito tempo nessa parte. E a resposta é sim. Esse processo todo pode demorar muito, especialmente se você preza por qualidade nos seus vídeos. Por que você demora tanto para postar vídeos? Essa é com certeza a pergunta que eu mais recebo, disparado, tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram. E tudo se resume a uma única coisa: falta de tempo. Eu atualmente tenho um trabalho e, querendo ou não, eu preciso dedicar a maior parte do meu tempo para ele. Eu faço faculdade, o que também consome bastante tempo. Além disso, eu frequento a academia, que pega provavelmente 1 a 1h30 do meu dia, que é uma parte importante e inegociável da minha rotina. Eu prezo muito pela minha saúde. Tirando tudo isso, acaba sobrando pouco ou nada de tempo. Depende do período. E com pouco tempo que sobra, eu fico entre descansar das outras coisas que eu já faço ou me dedicar ao YouTube. Apesar de já ser uma possibilidade, o YouTube ainda me rende muito pouco para que eu me dedique em tempo integral para ele. Mas quem sabe isso mude no futuro. Eu espero. Talvez. Seria legal. Quais são as suas inspirações para fazer vídeos? Geralmente os vídeos que eu faço são de coisas que eu gosto de pensar sozinho, que eu já penso sozinho há bastante tempo. Então as minhas inspirações para os temas vêm dos meus interesses pessoais. No entanto, eu tenho sim algumas inspirações. Como você consegue ter argumentos tão bons para os tópicos dos seus vídeos? Inclusive, parabéns por essa meta, muito obrigado. Acredito que ter argumentos bons se deve ao fato de que eu gosto do que eu tô falando, eu já pensei muito a respeito e eu já li muito sobre o assunto. Mas com certeza o fator principal são os roteiros. Apesar de conseguir, acredito que as ideias e os argumentos não seriam tão eloquentes e sedutoras quando apresentadas de forma casual. Mas o fato de escrever e estruturar um pensamento com calma
cautela aumenta o nível de entendimento daquele pensamento. Ajuda a manter ele também de forma concisa, clara, intuitiva, sem fugir muito do assunto. Então eu tenho uma ideia e eu poderia explicar ela de forma casual. Ou eu poderia tentar utilizar as melhores palavras possíveis para expressar essa ideia. Então eu acho que escrever e roteirizar ajuda bastante nesse processo. Você mesmo edita seus vídeos ou tem alguém para isso? Que ferramentas usa? Sim, somente eu que edito meus vídeos. Atualmente eu utilizo o DaVinci Resolve em quase 100% da edição e algumas vezes, dependendo da animação ou do efeito, eu utilizo o Adobe After Effects. Mas é bem raro, viu? Quais são as suas metas de vida nesse momento? Me dedicar cada vez mais a esse canal, terminar minha faculdade e, é claro, melhorar o máximo possível a minha qualidade de sono. O que é a vida? Complexa, muito complexa. Peço uma dica para ler e-books com mais frequência, talvez algo que deixe a leitura mais prática. Cumprimentos de Moçambique. Cara, nossa, eu agradeço muito pelos cumprimentos. É muito bom saber que meu canal chegou até aí. Sobre ler books com mais frequência, ajuda muito você escolher um tema que você genuinamente tem interesse. Principalmente se você não tem o costume de ler, fica mais fácil se manter motivado para ler quando é do seu interesse. Infelizmente eu não tenho muitas dicas sobre ler e-books especificamente. Eu já tentei por muito tempo e não gostei. Eu me via constantemente parando, trocando de livro ou só desistindo de ler. Tem alguma coisa sobre os livros físicos, folhear as páginas, fora dos aparelhos eletrônicos que me faz focar muito mais. Sem dúvida, para mim, eu leio muito mais e melhor quando é um livro físico. Como e por que começou o canal? Eu comecei basicamente para expor algumas ideias que eu sempre tive e que eu sempre achei interessante. Coisas que eu já passei ou já pensei muito a respeito e acreditei que poderiam ser úteis para outras pessoas. Você ficou muito tempo sumido. Você tá bem? Sim, eu tô bem, obrigado por perguntar. Esse período grande que eu fiquei ausente do canal foi por causa da minha faculdade. Foi um semestre extremamente puxado e eu não tive tempo nenhum pra absolutamente nada. Mas agora voltamos às normalidades. Feliz com o seu retorno. Seu canal foi uma inspiração para começar o meu próprio. Indica alguma leitura que você gosta? Um dos que eu mais gosto e que tem um lugar especial para mim é Meditações de Marcos Aurelius. Especialmente para quem tá começando a se interessar por filosofia e tá sem muitas expectativas. O que mais me atrai nesse livro é o fato de ele não ter sido escrito para ser publicado. É como se fosse um diário pessoal dele. Ele reflete sobre a vida, suas percepções, seus esforços contínuos para se tornar uma pessoa melhor e mais justa, e além disso, é muito interessante perceber como ele, um dos homens mais poderosos da época, realmente um imperador, enfrentava preocupações e dilemas de pessoas comuns, como eu e você. É interessante ver como afeta ele, como ele raciocina a respeito disso. É quase que um mergulho nos pensamentos mais íntimos de outra pessoa. Eu também devo alertar que no começo pode ser que seja difícil para entender, porque é uma linguagem rebuscada que a gente não tá acostumado, mas à medida que você avança, ela se torna mais familiar e fica mais fácil de compreender. Então, é uma ótima leitura, eu indico muito. Com qual filósofo ou abordagem filosófica você se identifica mais? Eu não possuo um filósofo com o qual eu mais me identifico, porque geralmente eu não concordo em partes com o que alguns pensam, o que é completamente normal, mas em relação à abordagem, eu acredito que o estoicismo é a abordagem mais útil, por assim dizer, apesar de que eu também não concordo com algumas partes dessa abordagem, mas de todas as abordagens que eu conheço, essa é a que mais se aproxima do que eu acredito. Eu ainda quero fazer um vídeo sobre esse tema, sobre essa abordagem filosófica, porque apesar de já ter muito conteúdo sobre esse assunto, eu ainda acho que a maioria deles é um conteúdo completamente jogado só para pegar visualizações de uma forma muito escancarada, sem uma análise mais cautelosa da coisa, uma coisa mais prática que a gente realmente possa usar. Eu espero ter respondido a sua pergunta. Conta como foi quando você postou o primeiro vídeo desse canal. Olha, para ser sincero, eu quase não postei esse primeiro vídeo. A pesquisa estava muito exaustiva e estava demorando muito, então foi por pouco que eu não desisti. Eu já tinha lido bastante a respeito, pesquisei um pouco mais para aprofundar, mas nunca parecia o suficiente. Eu terminava de ler algo e esse algo acabava ligando a outro algo que, por sua vez, também exigia uma leitura e no final se ligava a mais uma outra coisa e isso durou por muito tempo. E apesar de eu já ter pensado que seria muito legal se desse certo, se fosse pra frente, eu não tinha muita pretensão assim de ter um canal. Então eu quase desisti. Eu só não desisti porque eu gostava bastante do assunto e eu queria apresentar e estruturar essa ideia da minha maneira. E acabou que deu certo.
Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Esse é um dos grandes paradoxos da humanidade que ultrapassa todos os limites do conhecimento humano e, portanto, eu não sou capaz de responder. Gostaria de parabenizar pelo trabalho, muito obrigado, e deixar a minha questão. Como se desapegar de crenças limitantes de uma maneira filosófica? Abraço e sucesso! Essa é uma excelente pergunta e eu acho que precisaria de um vídeo somente para ela. Mas, sendo bem resumido mesmo, entender que uma crença é uma crença limitante já é metade do processo. A maioria das pessoas não consegue nem ter consciência disso. Depois é basicamente um trabalho de atenção constante para ver quando as suas ações estão sendo moldadas por essa crença e tentar fazer diferente. O que também é uma parte bem difícil e demorada, mas não é impossível. Mas ainda eu vou fazer um vídeo especificamente sobre isso, é uma boa pergunta. Tivemos algumas outras perguntas e eu não respondi todas porque eu queria que esse vídeo fosse mais leve e comemorativo, sem muito aprofundamento, mas provavelmente eu vou fazer um vídeo específico sobre cada uma. Bom, é isso, muito obrigado pelas perguntas, obrigado a todos que são inscritos aqui no canal, por fazer parte dessa comunidade, essa é uma marca que eu realmente não vou esquecer, tô muito feliz. E bom, é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.